Père-Lachaise, né? 69 mil túmulos, 15 quilômetros de via, bastante conhecido esse cemitério, em função das várias celebridades, de muita história e muitas homenagens a mortos anônimos, né? Nas guerras, vítimas do nazismo, vítimas da própria França, na Primeira Guerra Mundial. Então se faz muita homenagem aqui, né? Aqui nós deparamos com o túmulo do Jim Morrison, do Chopin, Edith Piaf, Claude Chabrol e tantos outros, né? Artistas, músicos, enfim, pessoas que fizeram a história, né? Esse cemitério aqui, ele também ele é um lugar frequentado por muitas pessoas que não necessariamente vêm para cerimônias fúnebres. Elas vêm para visitação, né? Encontramos aqui muitos guias. Então, uma das coisas que impressionou bastante a gente aqui foi o quanto as pessoas comuns, elas são esclarecidas, né? Elas têm um conhecimento e elas têm uma vontade grande de se comunicar, de conversar, não é? Interessante também notar aqui a presença do corvo, não é? A ideia desse pássaro ligado à morte, ela é uma ideia um pouco histórica, não é? E alguns vão dizer que, assim como o corvo é ligado à morte, a cegonha ligada ao nascimento. E a gente pode dizer que, na atualidade, há uma inversão, não é? Por exemplo, as crianças já não mais frequentam, né, os cemitérios, os velórios, então elas não sabem nada do corvo e sabem tudo sobre nascimento, sobre os bebês, como os bebês nascem, né? Então há uma inversão ao longo da história. A gente volta aí 1 século, 2 séculos atrás, as crianças participavam das cerimônias fúnebres e não sabiam nada sobre o nascimento. Então a gente diz que hoje as crianças conhecem a cegonha, mas não conhecem o corvo. Esse é um clássico, né? Não só um clássico da história do cinema, como um filme que fala da questão da morte, né? Och när lammet bröt det 7:e inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Antônio Bloch é um cavaleiro vindo das cruzadas. A angústia dele ele quer respostas, né? O que é a morte? Se existe algo depois da morte? Para onde nós vamos? Não é? E a sua perturbação é porque ele não encontra respostas. Então, no meu modo de entender, ele representa a humanidade, né? A humanidade diante da morte, não é? Nós fazemos perguntas, mas nós não temos respostas. Nós vivemos no silêncio absoluto, na escuridão absoluta, né? Como ele diz no filme. E isso é construído de uma forma muito interessante, muito metafórica, não é? Surge uma personagem, não é? Que diz ser a morte, né? A morte personificada. E Antônio Bloch propõe um jogo de xadrez com ela. Se ele ganhar esse jogo, a morte vai o deixar em paz. Se ele perder, a morte pode levar ele e as pessoas que estão com ele. Obviamente
que a morte sempre vence. Mas esse vai ser o mote do filme. Essa vai ser a questão disparadora. Esse jogo de xadrez. Essa perseguição o tempo todo ao longo do filme, não é? Da morte atrás do cavaleiro. E ele buscando o tempo todo respostas para as suas perguntas existenciais, podemos dizer assim. Ave o demônio que negrejas, profeta, ou que quer que sejas, cessa, ai, cessa, clamei, levantando-me, cessa, regressa ao temporal, regressa, a tua noite, deixa-me comigo, vai-te, não fique no meu casto abrigo, pluma que lembre essa mentira tua, tira-me do peito essas fatais garras, que abrindo vão, a minha dor já crua. E o corvo disse: nunca mais.